Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 149, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Decidi iniciar a nossa conversa de toda semana aqui no podcast, falando um pouco sobre esses 20 anos do 11 de setembro, né, que será celebrado, né, atingiremos essa marca amanhã, no sábado. Queria fazer uma rápida retrospectiva para vocês de alguns pontos importantes. Já estamos vendo vários programas e vários artigos e documentários falando sobre o evento, então eu peguei alguns pontos apenas para chamar a atenção para vocês. Eu acho que não poderíamos deixar de comentar esse trágico evento aí que ocorreu, né? Lembrando que em 2001 o presidente Bush tinha acabado de assumir a presidência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era potência hegemônica absoluta, não tinha nenhuma contestação com relação a isso. A Rússia, inclusive, fazia parte de um G8, né? A Rússia bastante, já bem entrosada com os países do Ocidente, depois do término aí da União Soviética, em 1991, né? Nós estamos falando aí 10 anos depois do término da União Soviética. O Putin já estava na presidência da Rússia, mas a Rússia bastante próxima do Ocidente em 2001. A China tinha acabado de entrar para a Organização Mundial do Comércio e ainda era a sétima maior economia do planeta. O Japão era a segunda maior economia do planeta, atrás dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos realmente dominando a situação mundial, militarmente, economicamente. E aquele ataque do 11 de setembro realmente impressionante. Quase 3 mil mortos, né? 3 mil americanos mortos, fora os feridos, prejuízos aí bilionários em função aí dos danos causados a Nova York, principalmente, ao Pentágono. Lembrando, 4 aviões, as pessoas dentro do avião conseguiram tomar aí o cockpit do avião e esse avião acabou caindo na Pensilvânia, mas os outros 3 aviões conseguiram atingir seus alvos. As 2 torres gêmeas de Nova York, obviamente, é a cena que mais chama a nossa atenção, mas lembrando que uma das aeronaves atingiu o Pentágono, onde fica a sede do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, em Washington, na capital americana, ou seja, bastante simbólico. E o que de diferente foi aquele ataque? Porque os Estados Unidos, antes disso, somente tinham sido atacados em seu território pelo Japão em dezembro de 41. Isso é bastante importante da gente ressaltar, né? A gente está acostumado a ver os filmes de história, ler sobre história da guerra, etc. Parece comum, mas isso não é simples. O país só tinha sido atacado em seu território a última vez em dezembro de 41, né? E esse ataque contra os Estados Unidos. Então, a partir dali, o Bush ele tomou várias iniciativas e sabemos da ida dos Estados Unidos. Foi ali que começou a questão do Afeganistão, que nós já comentamos aqui várias vezes, mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre outros pontos. Por exemplo, os Estados Unidos cruzando algumas barreiras étnicas, né? Podemos dizer assim, né? Em termos éticos. Vimos aí, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney, dando uma entrevista logo depois, eu registrei isso essa semana, num daqueles vários documentários que ocorreram, ele falando que os Estados Unidos teriam que ir também para o dark side, ou seja, para o lado negro, para poder evitar que eventos como esse acontecessem novamente. E vimos que isso realmente aconteceu. Os Estados Unidos iniciaram programa de escuta, de monitoramento não autorizado de cidadãos americanos, né? Vimos também a CIA tendo liberdade aí, junto com outros países amigos, a abrir prisões, levar prisioneiros, né, suspeitos de estarem envolvidos com a Al-Qaeda, o grupo que perpetrou o ataque do 11 de setembro, para prisões no mundo, com casos de tortura, etc. A prisão de Guantánamo, em Cuba, foi aberta, né? Centenas de suspeitos foram levados para lá, não tiveram julgamento, né? Isso é importante nós lembrarmos. Também no rastro desse 2001, além da ida para o Afeganistão, que já comentamos várias vezes aqui, lembrar da ida para o Iraque em 2003, com suspeita de arma de destruição em massa que acabou se configurando que não existia. Vimos também o caso da chamada Kill List do Obama, né? Nos ataques, quando Obama era presidente, os ataques de drones contra alvos muçulmanos, islâmicos, terroristas islâmicos em vários lugares do mundo. E o Obama tinha uma lista aí de suspeitos em que ele autorizava, ele ratificava que caso
o sistema de inteligência e de defesa dos Estados Unidos identificassem esses suspeitos, poderiam ser mortos por ataques a drones. Ou seja, no final das contas, o que nós vimos é que quando as coisas realmente apertam para qualquer país, aliás, vimos isso na pandemia, no passado, cada país vê o seu lado. Isso é bastante significativo, fica muito claro. O ataque do 11 de setembro, obviamente, chocou muito a todos nós, mas quando as coisas realmente apertam, cada país vê o seu lado. E outro aspecto que eu acho importante refletir é a questão do sistema de inteligência. Todo país que quer ser protagonista no sistema internacional precisa de um sistema de inteligência bem estruturado. Os Estados Unidos tinham muito dinheiro investido nas suas agências de inteligência, CIA, FBI, outras agências, mas faltava uma coordenação melhor. Então, o que vimos, o relatório do 11 de setembro, do porquê do 11 de setembro, mostrou isso claramente, de que a questão da coordenação, a questão do não compartilhamento de informações entre os órgãos de inteligência foi fundamental para o ocorrido no 11 de setembro dos Estados Unidos, e eu acho que isso serve de uma lição para todos, inclusive aqui para nós no Brasil também. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas. Vamos agora para a Ásia, novamente a situação de Taiwan. Domingo passado, a China mais uma vez invadiu o espaço aéreo taiwanês com 19 aviões de combate, ou seja, ameaçando, digamos assim, mandando um sinal para os taiwaneses da presença chinesa, mas não apenas isso, né? Vamos lembrar que todas as vezes que os aviões chineses invadem o espaço aéreo de Taiwan, na verdade, estão monitorando a reação do sistema de defesa taiwanês, quando que o sistema de defesa taiwanês deteta esses aviões, ou seja, a China está aumentando, não apenas usando isso como uma arma psicológica contra os taiwaneses, né, mostrando a força da China, mas também levantando dados de inteligência para uma possível invasão. E essa semana, essa invasão ocorreu no domingo, na quinta-feira, ontem, a presidente do país, de Taiwan, a Tsai Ing-wen, ela foi no lançamento de mais uma corveta construída em Taiwan. E é bastante interessante, chama a atenção da construção dessa corveta, porque me lembra um pouquinho da estratégia francesa do final do século XIX, conhecido como Jeune École, Nova Escola, que os franceses naquela época estavam com poucos recursos e tinham que manter uma crível capacidade de defesa contra a Inglaterra, e apostaram muito nas torpedeiras, né, nos navios torpedeiros pequenos naquela época. E esse lançamento dessa corveta taiwanesa construída no país, bastante interessante. O projeto prevê o total de 11. Essa semana, ontem, a Tsai foi no lançamento da segunda corveta, uma corveta pequena, 700 toneladas apenas, mas com capacidade de lançar mísseis, alta velocidade e uma construção que consegue, digamos assim, reduzir a capacidade de detecção por parte do inimigo. A ideia é poder se contrapor a uma força de invasão, uma força anfíbia de invasão chinesa, caso necessário. Achei bastante interessante e quis trazer essa informação para vocês. Também nessa parte de disputas hegemônicas, indo para outro país bastante relevante, que é a Rússia, 2 eventos. O primeiro, a realização no último final de semana do Fórum Econômico do Leste, o Putin lá tentando vender o país, tentando vender aquela região. Vamos lembrar que aquela região do leste da Rússia é bastante desabitada, comparado principalmente com a China. Duas coisas me chamaram a atenção nesse evento. Primeiro, o discurso do Xi Jinping, que foi gravado, ele não participou live do evento, foi um evento gravado, mas ele fez questão de, digamos assim, lembrar que naquele dia que ocorreu o discurso dele, na sexta-feira da semana passada, era celebrada a vitória contra a resistência dos chineses contra a agressão japonesa na Segunda Guerra Mundial. Então, bastante interessante, ou seja, era um evento totalmente diferente, mas o discurso do Xi Jinping fez questão de pontuar que naquele dia estava se comemorando a vitória da China contra a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial em 1945. E o ponto também dessa conferência que me chamou a atenção foi o discurso do primeiro-ministro da Índia, ressaltando duas coisas. Primeiro, a parceria da Índia com a Rússia no campo da energia. Vamos lembrar que a Índia é o terceiro maior importador de energia do mundo. Isso é importante a gente ressaltar, mas também
Outro detalhe no discurso do Modi, do primeiro-ministro indiano, foi a questão da Índia apoiar e incentivar e trabalhar junto com a Rússia na questão da Rota Norte, aquela rota que passa pelo Ártico. Lembrando que essa rota tem sido cada vez mais importante em função do degelo, aquecimento global. Então aquela rota tem ficado aberta mais tempo, proporcionando, dando a possibilidade de que navios do leste, navios da Ásia ali, como China, Coreia do Sul, Japão, etc., possam utilizar essa rota para navegação durante o verão, principalmente. E a Índia ter falado isso, de trabalhar junto com a Rússia no desenvolvimento dessa rota, me chamou bastante atenção. Um outro evento que quero trazer aqui para vocês, nessa parte das disputas hegemônicas, o início do exercício Zapad de 2021, exercício russo, na área ocidental, no Comando Conjunto Ocidental da Rússia. E o que chama a atenção desse exercício, além do tamanho dele, é que ele está sendo realizado com foco na Bielorrússia, ou seja, mostrando o apoio do Putin ao presidente da Bielorrússia. Vamos lembrar que o presidente da Bielorrússia, ano passado, foi reeleito, várias suspeitas sobre essa reeleição, o combate aos bielorrussos, o governo dele, do Lukashenko, prendendo jornalistas, etc. Já falamos isso ao longo de todo esse último ano. Mas o exercício Zapad, um grande exercício que, obviamente, deixa aí em alerta todas as forças da OTAN, especialmente dos países da OTAN que fazem fronteira com a Bielorrússia, com a Rússia, ou seja, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, e, obviamente, também alerta para a Ucrânia, que está doida para entrar para a OTAN, mas não é assim tão simples. Terceira parte do nosso Conexão, como sempre tenho feito, balanço da pandemia, apenas chamar a atenção de que já ultrapassamos aí, estamos aí com uma marca impressionante em termos de vacinação, a média diária de 35 milhões de doses de vacinas diárias, e há uma expectativa de que haverá uma cobertura global de 75% da população mundial vacinada em torno daqui a 6 meses. Mas não é bem assim, porque isso é considerando a população do planeta inteiro. Existe muita diferença ainda em termos de vacinação pelos países. Estamos vendo vários países já com terceira dose da vacina, enquanto outros ainda não conseguiram nem ter a primeira dose. Então esse é um aspecto importante. E também chama a atenção a questão da balança da pandemia, o aumento de casos em vários países, Israel, Cuba, Reino Unido, Estados Unidos. Me chamou a atenção essa semana o aumento de casos na Suíça, por exemplo. Todos esses com média diária de novos casos em relação à população superiores ao Brasil. E outro detalhe também nessa parte do balanço da pandemia, que a pandemia faz mais uma vítima política no campo entre os países mais desenvolvidos do mundo. O primeiro-ministro do Japão anunciou que não vai concorrer à reeleição como primeiro-ministro agora no final de setembro, porque o Japão, muito mal na parte de vacinação, atrasou bastante o início da vacinação no país, os números de casos e de mortes cresceram, obviamente nada parecido com o que vimos aqui no continente americano, na Europa, mas comparado com Coreia do Sul, por exemplo, e outros países da Ásia, os números do Japão realmente cresceram bastante, a população não perdoou, os índices de popularidade do primeiro-ministro Suga, japonês, muito baixos, e ele já anunciou que não concorrerá à reeleição, a liderança do seu partido, que corresponde à posição de primeiro-ministro japonês. No quadro do Estamos de Olho, quarta parte do nosso Conexão, queria chamar para vocês aí novamente a questão da Península Coreana, tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul. Dois eventos. A Coreia do Norte celebrou ontem 73 anos de existência, mensagem do presidente da China, do Xi Jinping, reforçando a amizade entre os dois países, lembrando que a China apoia muito o governo da Coreia do Norte, nós não devemos esquecer isso. A parada militar, aquela tradicional parada militar da Coreia do Norte, chamou a atenção do mundo, duas coisas. Primeiro, que de não mostrar aquela força toda em termos de mísseis balísticos, etc., mas mostrar aí um pelotão, um grupo de militares ali vestido com roupas laranja ali de guerra contra nuclear, bacteriológica e química, tipo como se tivesse ali prontos para defender o país contra as pandemias do Ocidente,
É interessante lembrar que a Coreia do Norte até hoje não admitiu ter nenhum caso de Covid no seu país. E em relação à Coreia do Sul, chamou atenção também essa semana um bate-papo, várias notícias de possibilidade de convidar a Coreia do Sul, os Estados Unidos convidarem a Coreia do Sul para entrar na aliança do Five Eyes. Essa aliança é uma aliança de inteligência, principalmente, que liga Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. É um grupo bastante fechado em termos de troca de informações, de inteligência, e saiu essa semana a possibilidade de se convidar a Coreia do Sul. Acho improvável esse convite, né? Não acredito que todos os 5 países do Five Eyes aprovem esse convite, mesmo o próprio Estados Unidos, né? Não acredito que o governo americano venha aprovar, mas obviamente isso chamou atenção e a China já se mobilizou. A China não interessa que a Coreia do Sul se aproxime ainda mais dos Estados Unidos, e o ministro de Relações Exteriores chinês fará uma visita essa próxima semana, dia 14 e 15, vamos acompanhar na Coreia do Sul, ou seja, a ideia da China de tentar aproximar a Coreia do Sul da China é um ponto importante para nós ficarmos de olho. Outra coisa que chamou a atenção essa semana foi a declaração do presidente do Uruguai de que o país fará até o final do ano um acordo de livre comércio com a China. Em linhas gerais, eu achei não vejo isso com bons olhos. É óbvio que o Uruguai, dentro do Mercosul, ele tem um peso menor, é um país menor em termos de economia, comparado com o Brasil e a Argentina, mas isso enfraquece o Mercosul, enfraquece essa estrutura, digamos assim, esse acordo entre esses 4 países. Eu acho que o Brasil deveria se posicionar de uma maneira mais proativa. Difícil partir para o mundo, esse mundo complexo, sozinho. Eu acho que é sempre interessante essas alianças regionais. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente não gosta, mas os próprios Estados Unidos, por exemplo, tem aliança com Canadá e México, a Europa toda com a União Europeia, na África, na Ásia temos a ASEAN, a própria África também tem, e por que não a América do Sul, né? A dificuldade da América do Sul de fazer uma aliança econômica forte é impressionante, e também me chama a atenção, isso é bom nós estarmos alerta, o aumento da presença da China aqui na nossa região. Outro aspecto também do quadro do Estamos de Olho para ficarmos atentos, a questão do Afeganistão. Ontem, primeiro voo comercial do aeroporto de Cabul, né? Vejam só, mais de uma semana para que o aeroporto voltasse a funcionar, e a ajuda já concreta da China, com 31 milhões de dólares emprestados para o governo do Afeganistão, lá dos talibãs, para poder sobreviver, e uma reunião conduzida pelo ministro de Relações Exteriores chinês essa semana, envolvendo os países do entorno ali do Afeganistão, né? Paquistão, Irã, Tadiquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, ou seja, os países do entorno. Ou seja, mostrando que a China, procurando ter a liderança ali da questão do Afeganistão, vale a pena para a gente acompanhar. E no último quadro, boas notícias, saiu mais uma vez uma boa notícia do nosso comércio exterior, um recorde, o melhor mês de agosto da história da balança comercial brasileira, um superávit de 7,7 bilhões de dólares, totalizando um superávit em 2021 de 52 bilhões de dólares, um excelente superávit, a balança comercial aí, a expectativa aí de números excelentes para o ano de 2021 em torno do comércio exterior. É uma boa notícia, e com ela é que eu fecho o nosso Conexão número 149, desejando a vocês uma boa semana, lembrando aos amigos que puderem, deem um like lá no YouTube, compartilhem com seus amigos se gostaram do nosso podcast, sempre uma motivação poder ver que o nosso canal tem crescido cada vez mais. E também avisar a todos que na próxima sexta-feira, número 150, nós faremos uma transmissão em vídeo às 18 horas. Eu farei gravado, deverei postar às 18 horas da próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, celebrando aí o número 150. Um bom final de semana a todos, uma boa semana então, e até a próxima sexta-feira. Obrigado.